Graças e paz, queridos, a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos com mais uma EBD online, mais uma lição desse trimestre que tem sido abençoador, falando do corpo, da alma e espírito. E nessa lição de hoje, vamos estar estudando, já estudamos a lição número 1 e a 2, vamos estar estudando a lição número 3, que será domingo que vem agora, o dia 19 de outubro de 2025. Amém? Você é nosso convidado, participe, dê seu like aí, se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, e seja mais um missionário para levar essa palavra gloriosa do Senhor através do ensinamento. Jesus pregava ensinando, e isso é muito maravilhoso, a gente fazer, seguir, ser cristão, pequenos Cristo, imitando a Cristo aí dentro dessa compostura, tá bom? A lição de domingo, ela tem por título o corpo e as consequências do pecado. Essa temática da teologia sistemática é chamada de ramartiologia, a doutrina do pecado, ou o ensinamento do pecado. Eu perguntei uma vez na escola dominical ao irmão, o pecado é uma doutrina? E o irmão ficou olhando para mim assim e demorou para responder, porque ele, no entendimento dele, doutrina era tudo que era ensinamento de coisa boa, né? E o pecado é algo ruim. Mas aí eu expliquei que é sim uma doutrina, das doutrinas que temos da teologia sistemática, ela compõe uma das doutrinas, são várias: salvação, pecado, justificação e outras série de doutrinas que tem muitos temas, tá bom? Ela é apenas uma das outras doutrinas que se tem. O nosso texto áureo nos diz assim: texto áureo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Esse é o texto áureo da nossa lição. E a verdade prática ainda nos diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Isso é maravilhoso. Meus amados irmãos e irmãs, a introdução da lição ainda nos diz assim: o tema, a palavra-chave é pecado, não podia ser outra, né? E a introdução da lição nos diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual, perdeu toda a comunhão que tinha com o seu Criador, de Deus, né? Manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. O Senhor aparecia tanto pela manhã como na viração do dia e falava com Adão, conversava com Adão, mas isso foi interrompido pelo pecado. E a gente vai explicar melhor o que é isso mais na frente, o pecado. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, né? Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto que vamos estar estudando agora, a partir de agora. Então, o primeiro tópico da nossa lição nos diz assim, amados: da perfeição à morte. Já pensou? Algo ir da perfeição, daquilo que é perfeito, totalmente perfeito, à morte. E a gente vai observar isso no livro do Gênesis. O Gênesis significa início, é o início de todas as coisas. Primeiro pecado, primeira doença, primeiro fratricídio, né, que não é homicídio, mas é fratricídio, e a gente vai explicar por quê. Tudo deu início no Gênesis, tá? Então, primeiro subtópico diz a certificação divina. Olha lá. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Ou seja, corpo perfeito, alma perfeita, espírito perfeito, tá? Tudo perfeito. Eclesiastes 7:29 vai falar sobre isso. Além da perfeição, faz parte também
além da perfeição fazer parte da natureza divina, né? A perfeição faz parte da natureza divina. 7 vezes o Senhor vai dizer lá no Jardim do Éden, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Até o capítulo 1 e o versículo 31 vai dizer, viu Deus que era muito bom. Então Deus deu a nota máxima para a sua criação. Deus fez tudo perfeito, o homem perfeito, o casal perfeito. Tá? Então o próprio Deus, após criar o homem, né, certificou a qualidade da obra, dizendo que era muito bom. Havia plenitude na vida do primeiro casal. Olha, foi o primeiro casal perfeito e único, né? Porque não existe casamento perfeito, não existe homem perfeito, mulher perfeita, mas Adão e Eva foram perfeitos. Foi o único casal também que não teve sogro, não teve sogra, né? Tá? Não teve cunhado, cunhada, nada disso. Foi apenas o casal. Foi o único casal também que já nasceram grandes, né? Então tem alguns detalhes extraordinários aí, interessante. É um casal perfeito, num lugar perfeito, com uma vida perfeita, tudo perfeito, tudo perfeitamente perfeito. Então era essa maravilhoso estado original, né, do homem que Deus fez perfeito. Até vir o pecado, ser afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, né? Na restauração de todas as coisas que o Senhor fará, conforme Romanos 8, 18 ao 23, 1 Coríntios 2 e 9. Então, o segundo subtópico nos diz pecado e dor. Mas o que é o pecado? O pecado pode ser classificado como transgressão à lei de Deus, rebelião, a iniquidade, injustiça, certo? E várias outras características o pecado tem. Desobediência, tá? A gente poderia citar aqui várias outras que estão dentro da característica do pecado. Mas o pecado, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 15, ele vai nos dizer algo extraordinário acerca do pecado. O livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1 e o verso 15, vai nos dar essa diretriz aí do que é realmente o pecado dentro da sua origem, sua realidade. Tudo antes de se tornar um pecado vai passar por um crivo, e Tiago vai mostrar isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer que depois, havendo a concupiscência concebido, primeiro tem que haver a concupiscência, o desejo desenfreado. Ele gera o pecado. E o pecado, consequentemente, gera a morte. Então, toda essa transgressão à lei de Deus, desobediência, rebelião contra Deus, errar o alvo, tá? Vai passar por este crivo da concupiscência, do desejo, antes que venha a prática. Mas o que é realmente pecado? Pecado seria apenas o desejo? Não. Ele inicia com o desejo, mas ele termina com a consumação. Então, o pecado em si é o fato consumado. Quando ele comeu, primeiro tiveram o desejo. Mas ao ter o desejo, ainda não tinha comido. Depois Eva comeu do fruto, depois deu Adão. E quando Adão comeu, ou seja, praticou o ato, o fato consumado, abriram-se os seus olhos e viram que estavam semelhantes, ou seja, e se tornaram semelhantes ao Criador, entre aspas. Eu gosto muito da explicação do comentário de Paul Rolfe, que ele vai dizer que Adão e Eva se tornaram igual a Deus, não no sentido pleno, obviamente que não. A ideia de se tornar igual a Deus conhecendo o bem e o mal é como um doutor que conhece a enfermidade mesmo sem ter ela. Ele conhece. Deus conhece o bem e o mal dentro dessa perspectiva. Já o homem não. O homem praticou o mal para que este pudesse conhecer o que era o mal. Amém? Então é bem interessante isso aí a gente abordar para que os irmãos fiquem cientes desses detalhes. Queridos e amados irmãos, ainda dentro dessa perspectiva aqui, dessa temática, segundo subtópico, pecado e dor, a gente vai observar a indivisível sensação de bem-estar
que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus, óbvio, e fluía em todo o seu ser, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 25, tá? O pecado trouxe a incômoda experiência da dor. Olha como o pecado veio a dor, veio o sofrimento, veio a angústia, veio a depressão, veio a ansiedade, veio tudo o que você achar de coisa ruim, ela veio através do pecado. Eu diria que o pecado foi a maior catástrofe da história da humanidade, maior do que todas as que já houveram, porque todas passaram, mas ela continua, tá? Vamos lá. O pecado trouxe a incômoda, né, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e a descrição, né, a árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por Deus por causa da transgressão de Adão. Conforme Gênesis 3,17, a terra foi amaldiçoada, tá? Tudo foi amaldiçoado. Tá? Paulo vai dizer em Romanos que a terra geme com dores de parto, esperando o dia da sua redenção. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e a se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide desta matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Ninguém foge disso, nem pode fugir, e a gente não precisa se preocupar com isso. Temos que entregar na mão do Senhor. Aí vem o terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. Precisamos ser gratos a Deus cada dia que vivemos, porque a vida é um dom preciosíssimo de Deus. E quando a Bíblia diz que ele tira a vida, então só ele pode tirar, porque só ele pode dar. A gente não pode, a gente não tem essa capacidade, tá? Nem nunca teremos. Um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia. O que seria a gerontofobia? Esse transtorno, querido, ele tem afetado muitas pessoas. É um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade da pessoa, tá? Você vai ver que tem muitas pessoas que elas são mais velhas, mas querem serem mais novas. Obviamente o espírito não envelhece, a gente sabe dessa verdade, mas precisamos seguir de acordo com as fases da nossa vida. Isso é importante, não podemos pular nenhuma fase, senão vamos ter problemas gravíssimos. É por isso que, por exemplo, quando a gente vê uma criança pregando para adulto, isso não é bom, isso não é interessante, isso não faz parte, isso não é ideal. O ideal é a criança pregar para a criança, tá? Ela não pode ultrapassar essa fase dela de criança. A criança é para brincar, tá? Ela pode até pregar, mas num culto infantil, mas não para adulto, como se fosse adulto, ou pudesse ter experiência, ou tal seja o tempo para aquilo, tá? É preciso a gente saber separar isso. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, Levíticos 18 e 32, e em Jó 12 e 12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho, né? As pessoas não querem ser chamadas de velho. Todo mundo quer ser chamado de meu jovem, minha jovem, né? Mas ninguém quer ser chamado de velho, né? Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor. A quem? A Deus. A Deus seja a glória para todos sempre. Eclesiastes 8, 5 e 6 vai falar sobre isso, e 12 e 13. Então precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência, conforme Provérbio 20 e 29. Vamos ler aqui Provérbio 20 e 29. Eu gosto de ler para embasarmos aquilo que estamos ensinando. Provérbios, capítulo 20 e o verso 29. Vamos ver? Veja só o que aqui diz a palavra do Senhor. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. Obviamente vocês estão olhando para o meu cabelo estão grisalhos, né? Mas outras pessoas têm as cães brancas mesmo, e assim por diante. Mas
A beleza da velhice está nas suas cães. É muito bonito, os cabelos todos brancos. Sim ou não? É muito bonito, tá? E é honroso, não é desonroso. Eu acho tão bonito as pessoas de idade que se cuidam, que se privam. Então, o segundo tópico da nossa lição vai nos falar sobre... O comentarista colocou também algo interessante aqui, né, sobre o pecado e a morte, né, que quando Adão e Eva pecaram, a morte moral e espiritual veio de imediato. Por quê? No texto original, a palavra vai dizer, no dia que comeres, né, desse fruto, certamente morrerás. A ideia no original ali, do hebraico, é morrendo, morrerás. Ele começa a morrer a partir dali, ou seja, a envelhecer, suas células não começam mais a se renovarem, e aí vem a morte. Obviamente que se ninguém envelhecesse, ninguém morreria. Tá? Então o envelhecimento já é um sinal de que a pessoa está caminhando para esta situação, que ninguém foge dessa realidade. Né? Um saudoso pastor nosso aqui, pastor Isaac, ele dizia que até os 50 anos estamos subindo a ladeira. Olha, estamos subindo a ladeira. 30, 40, 50. Mas depois dos 60, 70, aí começa a descer a ladeira. E a gente sabe que para descer é mais rápido do que para subir. Não é verdade? Tem até um ditado, né, que diz que para descer todo santo ajuda, né? A bronca é para subir. É um ditado popular que o povo fala. No segundo subtópico da nossa lição, nos diz assim: a responsabilidade humana. Olha, apesar de Deus ser soberano sobre tudo e todos, ele não manipula o processo das coisas. Temos responsabilidade, sim, das nossas atitudes. Deus não vai ser responsável por atitudes que eu tomei, por escolhas feitas por mim. Ele nos dá esse direito de escolha. Se você ver, a Bíblia vai falar sobre Adão e Eva, que passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, conforme Gênesis 3 e 22, que eu já expliquei para vocês isso aqui. E todos os seus descendentes nasceram inclinados ao pecado, tá? Inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou, tá? Não aniquilou totalmente, não. Tá? Então, olha, um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre arbítrio, ou seja, direito de escolha. Quando eu digo livre arbítrio aqui, não é que ele está livre para nunca mais pecar, né? Mas é o direito de escolha. Paulo vai dizer que não estamos livres do pecado, de pecar, mas estamos livres do pecado, ou seja, o pecado não nos domina mais, conforme Romanos capítulo 6. Se já morremos para ele, para que viver nele? Né? Mas não estamos livres enquanto tiver nesse corpo mortal, mutável, tá? Imprevisível. Então, queridos, a palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio, e a gente vai ver aqui onde a gente tem esse direito dessa escolha. Vamos ver pela Bíblia, porque fica melhor. No capítulo de número 30 e o verso de número 19 e 20. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Olha lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Olha lá. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a ele, olha só, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, os 3 ícones no Antigo Testamento, que eles havia dado. Mas é preciso fazer o quê? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a ele. 3 coisas: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te chegando a ele. Escolha. Os céus e a terra é testemunha dessa responsabilidade humana, Moisés vai falar. Já lá no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus apresentando a porta estreita e a porta larga. Mateus capítulo 7, versículo 14.
13 e 14. O caminho estreito e o caminho largo. E ele não diz assim, eu vou te colocar no caminho estreito. Não, ele diz que a gente tem que escolher, ou largo ou estreito. Tá? Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo. Não é Deus que vai se responsabilizar da maneira como eu uso o meu corpo, sou eu. É por isso que nós que somos arminianos, né? Acreditamos nessa corrente teológica arminiana, entendemos que Deus tem a responsabilidade divina, soberana, o homem tem a responsabilidade mutável, finita, e o diabo tem a responsabilidade demoníaca, tá? Das suas escolhas, das suas atitudes, porque todos têm personalidade, todos têm razão, personalidade, tem o quê? Tem consciência, tá? Daquilo que vai, e a gente vai estudar uma lição sobre isso, viu? Vamos lá, então somos responsáveis. A gente vai ver no texto do próprio Gênesis 4:7, né? Você vai ver ali que quando há o primeiro fratricídio, como eu falei, não é homicídio, porque homicídio é quando um homem mata o outro, mas ali houve o primeiro fratricídio, irmão matando irmão. No capítulo 4 do livro do Gênesis, vamos ver aí esse direito também de escolha que Deus dá ao homem, tá? Essa responsabilidade. 4 e 7, ele vai falar para Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus faz uma pergunta. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Olha aí, tá vendo que o pecado passa primeiro pelo crivo do desejo, pelo crivo da concupiscência, e sobre ele dominarás, né? A concupiscência é a avó da morte, porque ela é a mãe do pecado, e o pecado gera morte, tá bom? Então vamos lá. No segundo subtópico do segundo ponto, vai falar ainda a potencialização do sofrimento. E aí, por que vem essa potencialização do sofrimento? Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da sua vida, inclusive contra si mesmo. Contra si mesmo, e a gente vai explicar isso aqui, tá? Então, olha só, Romanos 1:24 vai falar sobre isso. Lamentações 3:39, 1 Coríntios 6:18. Vamos ver Romanos 1:24 para a gente entender melhor isso aqui. Tá? Não vou ler todos os textos por causa do tempo, para não ficar muito alongado a aula, mas eu quero ler aqui Romanos, no capítulo 1, e o verso 24. Ele vai nos dizer assim: pelo que também Deus os entregou a concupiscência, tá vendo? O pecado passa pelo crivo da concupiscência, do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Ele fala do pecado de imoralidade, idolatria, depravação dos gentios nesse texto aqui. Então veja bem, quantos não têm se prostituído? Quantos não têm entrado no mundo das drogas? Primeiro, alguns oferecem a questão do crack, e depois a vicia e não sai mais deles, e é complicado. E aí se acaba seu próprio corpo, né? Mas essa pessoa poderia viver mais? Claro, tem gente que diz assim, eu fumo, eu vou morrer mesmo, mas vai morrer mais cedo, porque está fumando, né? Poderia viver um pouco mais. Está destruindo o templo e a morada do Espírito Santo. Tá? Destruindo o seu próprio corpo, tá pecando contra o seu corpo. Tem pecado que é diretamente contra Deus, tem pecado que, apesar de todo o pecado ser nesse sentido vertical, né, está ligado a pecar contra Deus, porque é uma desobediência, mas tem pecado que é contra, além de ser contra Deus, é contra o seu corpo também. Além de ser contra Deus, é contra o seu cônjuge, pecado da prostituição. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5:19, 18 característica do pecado. Porfia, tá? Muito prostituição, luxúria, e assim vai por diante. São várias, são 18 características. Não vou citar todas elas aqui, mas são várias. São várias. A gente podia até citar Gálatas 5:19, tá? Então, o que acontece? Esse quadro de corrupção foi observado
logo nas primeiras gerações, e somente se agrava. A gente vai ver nas primeiras gerações de Noé, no capítulo 6, versículo 1 ao 5, que toda a carne havia se corrompido. Ou seja, os homens estavam praticando coisas tão terríveis que nem os animais praticavam. Tá? E isso foi triste, foi complicado. Então, o que dizer hoje das drogas, da prática sexual, de garotas engravidando, adolescente e muitas outras consequências que o pecado traz. Então, qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Por quê? Porque o pecado está ligado à quebra de princípio, de valores espirituais eternos. Tá? E isso é muito complicado, muito difícil. Então, olha, terceiro tópico da nossa lição ainda nos diz assim: do abatimento à glorificação do corpo. O primeiro subtópico vai falar da realidade das enfermidades. Por que a enfermidade? Por que tanta dor? Então, ó, dentro da perspectiva da teologia sistemática, um dos temas que mais nos traz a uma realidade nua e crua é a doutrina do pecado. Obviamente, todas elas exigem fé, mas a do pecado, apesar de exigir também fé, porque é da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não é, a Bíblia diz que todos que se aproximam de Deus é necessário que tenha fé, creia no mínimo que ele existe. O que é que acontece? A pessoa, ela faz o quê? Ela precisa crer, mas as outras doutrinas exigem um pouco mais do que isso. A doutrina da Trindade, a doutrina da justificação e de outras e outras. Mas a doutrina do pecado, a gente vê a consequência muitas vezes na pele. Capítulo 3, versículo 19 de Gênesis, se cumpre todos os dias tem pessoas sendo enterradas, né? Se cumpre literalmente. Então a doutrina do pecado, dor, sofrimento, angústia, tudo isso, enfermidade. Então, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana, infelizmente, né, meus amados? Porque pensa uma coisa terrível, é a enfermidade. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo, por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao corpo. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo, recomendo: não bebas mais água só, mas use um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Tudo indica que ele tinha provavelmente distúrbios gástricos. Tá? Como hoje tem pessoas que têm, precisa tomar um pouco de vinho para melhorar. Jesus tem poder para nos curar de todo mal. É óbvio, é claro, mas nem sempre Jesus vai estar curando a gente. Tá? Ele não é obrigado a curar, mas ele pode. E a hora que ele quiser, ele pode fazer isso, pode intervir, porque ele é soberano. Ele intervém na nossa vida. Mas precisamos ter serenidade, paciência, firmeza na fé e se enfrentarmos, né, sofrimentos persistentes, tá? Conforme João 20, 22, 19 e 25. Segundo subtópico do terceiro ponto, enfado e canseira é outra realidade. É outra realidade. Se você abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o hinário da nação de Israel, 90, que é um salmo de Moisés, vai falar justamente sobre isso. A fraqueza, uma oração de Moisés, né? A fraqueza do homem e a providência de Deus. No Salmo 90, o versículo 10, vai falar sobre essa brevidade. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida. Vai falar desse envelhecimento. O próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Isso é uma grande realidade. É quem passou dos 40, dos 50 que eu digo. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. E a gente tem que lidar com essa realidade. Não temos como fugir dela. Salmo 90 e versículo 10 vai dizer assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Agora vê, isso foi dito por Moisés. Moisés
teve a chamada de Deus com 80 anos, viveu 120 anos. E quem vive menos do que isso, não chega nem a isso, né? Vamos lá, meus amados irmãos, mas isso é uma virtude, é uma graça. É uma graça de Deus, é um favor de Deus em nossas vidas e a gente precisa reconhecê-lo, por mais duro que seja essa realidade, né? Então, ter consciência disso é importante para nós, autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas, porque um dia todos vão chegar lá. E se chegar? E se chegar? Então, ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai, conforme Tiago 1:9. Apesar do homem ser a coroa da criação, ele tem suas fragilidades, né? A gente vai ver a mutabilidade do homem e a imutabilidade de Deus. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja, de nós como corpo de Cristo. Vamos lá. Terceiro subtópico e último dessa lição. O corpo glorificado. Como será esse corpo glorificado? Será um outro corpo? Será um corpo especial? Será um corpo diferente? Será o mesmo que desceu à sepultura? Ou é um corpo mudado? Que a Bíblia diz que vai ser tudo novo, né? Inclusive a palavra do corpo aqui que o comentarista coloca no verbo transformar, que nesse texto metaschematizo, no grego, né? Significa mudar a forma. Olha só. Vale a pena lembrar que o corpo que Cristo ressuscitou foi o mesmo que desceu à sepultura. E o nosso corpo, apesar de descer à sepultura, a Bíblia diz que o mar dará os seus corpos. O Hades dará os seus corpos. Os ares darão os seus corpos, conforme Apocalipse. E Paulo vai dizer em Coríntios também que a ressurreição será o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados, transladados. Amém. Glória ao nome de Jesus. O Senhor é uma fortaleza, o Senhor é fiel e verdadeiro na sua palavra. E tudo que ele fala se cumprirá nitidamente. Glória a Deus por isso. Veja bem, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo, conforme Romanos 8:23. É o aspecto futuro da salvação, que é a glorificação. Quando você aceita Jesus, é o primeiro processo da salvação, da santificação. Tá? O segundo é a contínua, você está sempre da salvação, o primeiro processo da salvação, melhor dizendo, aceitou Jesus, está salvo. Mas aí tem a continuidade desta vida com Cristo, que é a santificação, e por fim, a glorificação do corpo. Tá? É um processo, salvação ela tem esse processo de começo, meio e fim. E isso aí a gente fala no sentido do ser humano para com Deus. De Deus para conosco é outra história. Tá? Então, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, será o mesmo corpo, mas transformado e glorificado. Cristo, quando ressuscitou, atravessou paredes, comeu, tá? Um pedaço de peixe assado com favo de mel. As mulheres viram lá no sepulcro, mas não o reconheceram, pensaram que era o jardineiro. Então, houve uma transformação, de certa forma. Tá? Houve uma transformação, de certa forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal. Essa será a mudança total, completa. Semelhante a Cristo Jesus, o homem perfeito, seremos agora perfeitos. Estaremos em estado novamente perfeito, de onde nunca deveríamos ter saído. Apesar de que o pecado de Adão foi de Adão. Não foi o pecado de Adão que passou para nós. O pecado de Adão afetou toda a humanidade, porque por um homem entrou o pecado. Mas o pecado de Adão é de Adão. Eu vou dar conta do meu pecado. Adão dá conta do dele, eu dou do meu. Depois do pecado original veio os pecados, consequentemente. Tá? Então a Bíblia ela deixa clara isso. Que não pecamos o pecado de Adão, mas pecamos os nossos pecados. Cada um dará conta de si do que fez a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que a gente
tenha uma aula maravilhosa, faça pergunta aos seus alunos, interaja com eles, faça uma dinâmica na sala, não fale somente, deixe os alunos falarem, dar suas opiniões, fazer suas perguntas, e isso é muito importante, essa aula participativa. Tem aula que é muito chata, o professor pode ser o mais inteligente do mundo, se só ele falar, a aula não vai ser 100% boa, ela pode ter até alguns porcentos de importância, mas não vai ser 100% boa. É preciso o aluno interagir, o aluno perguntar, o aluno acompanhar e dentro do assunto da lição, sem sair desse assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, Deus nos livre de todo mal. Tem algumas dicas da lição aqui de livro, eu até tenho ele, A Doutrina do Pecado, de Severino Pedro, é muito bom de teologia sistemática, e tem outros livros mais, vários livros de teologia sistemática importantes, Maiperma e outros, tá? Ulrich Bergs e outros. Mas que Deus abençoe, que Deus nos ajude. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por essa oportunidade tão oportuna na tua presença. Abre o entendimento, Senhor, de cada aluno, de cada professor, e dá uma aula abençoadora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Amém. Até a próxima, meu querido. Deus abençoe vocês.